Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Vamos junto? Marcos capítulo 11. A partir do versículo 17. Eu estou quase sem voz, então por favor, eu vou precisar muito da tua atenção. Eu vou precisar muito do teu coração. Eu preguei essa mensagem de manhã, e eu confesso para vocês que eu senti algo diferente na igreja. Algo diferente na igreja. E eu creio que Deus vai fazer algo também diferente agora de noite. Eu creio nisso. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 17. Você me dá 20 minutos da tua atenção, sim? Irmão, sempre quando nós compartilhamos uma mensagem, e eu já comecei a pregar com a igreja, sempre quando nós compartilhamos algo da parte do Senhor com você, eu preciso te dizer, eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu preciso te refrescar a tua memória. Nós oramos antes. Nós não somos irresponsáveis. Nós buscamos a presença do Senhor antes de compartilhar uma mensagem com você. Nós fomos para o nosso secreto, nós fomos buscar o Senhor e perguntar ao Senhor o que Ele quer falar para a igreja que é dele. Porque não tem sentido, olha para mim, não tem sentido vir aqui e falar de mim mesmo. Até porque você veio aqui, você está nesse lugar única e exclusivamente por Jesus. Pelo menos deveria ser assim. Você vem a esse lugar não é para ouvir um homem, não é porque a igreja é legal, não é porque o pastor é, né? Não, você vem aqui, irmão, porque você precisa de Jesus. Você vem aqui porque você tem que ver Jesus, você tem que ouvir Jesus. Porque eu não posso te salvar, irmão, mas Jesus pode. Eu não posso te curar, mas Jesus pode. Então quando você vem nesse lugar, você precisa vir aqui única e exclusivamente pelo Senhor. Aleluia! É por isso que nós temos muito cuidado. É por isso que nós temos muito zelo. É por isso que nós temos muito temor quando nós vamos compartilhar a palavra com você, porque ela precisa apontar para Jesus. Irmão, no nome do Senhor Jesus, olha para mim, nós somos apenas os mensageiros que carregam uma mensagem que não é nossa. Eu não sou a mensagem, eu sou apenas o canal para que essa mensagem que flui da minha vida possa alcançar pessoas e chegar a lugares. A mensagem é o Senhor, somos um canal, mas a mensagem é Ele. E hoje, dirigido pelo Espírito Santo, eu venho chamar a nossa atenção, a minha atenção, a tua atenção, para o que de fato é a igreja, para o que de fato é a casa do Senhor. E lá no livro de Marcos, no capítulo 11, diz assim: também os ensinava e dizia, coloca para mim na tela, para que possamos ler junto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração, repito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Quem está falando é Jesus, e aquele que fala é o mesmo que responde, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Aquele que fala, aquele que afirma é o mesmo que pergunta, é o mesmo que responde. Também os ensinava, e os principais sacerdotes e escribas, pode passar? No 3, ouviram isso, e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. O título da mensagem de hoje é muito simples, e se chama, o que fizeram com a minha casa?
Sinto uma tensão no ar. Vamos tornar esse ambiente mais leve, sim? Mais dinâmico. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que fizeram com a minha casa? A pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite é se hoje, olha para mim, crente, se hoje, assim como aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus viesse a esse lugar, se Jesus aparecesse nesse lugar, se apresentasse nesse lugar, se Jesus passasse pelo estacionamento dessa igreja, se Jesus entrasse pelo Boas-Vindas, desse uma olhada para o bistrô, se Jesus fosse no bem-estar e tomasse um café, se Jesus subisse ao Mundo Kids, se Jesus descesse e se colocasse em uma dessas cadeiras no momento do louvor, se Jesus sentasse no momento da palavra, o que ele diria? O que ele diria? O que ele falaria a nosso respeito? O que ele diria a respeito desse lugar? O que ele diria a teu respeito? Eu sou grato a Deus, sabe por quê? Porque eu sou pastor de pastores, ovelhas. Eu sou grato a Deus porque os meus pastores e as minhas ovelhas me deixam pregar esse tipo de mensagem. É forte, né? O que fizeram com a minha casa? O texto diz, entre aspas, a minha casa será chamada casa de oração. E por que está entre aspas, crente? Porque Jesus, ele está lembrando aquilo que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, na época dos profetas, já havia uma preocupação em que a casa do Senhor fosse uma casa de oração. Uma casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Algumas versões vão dizer, vocês fizeram dela um esconderijo de ladrões. O texto não para por aí. E os principais sacerdotes e escribas, ou seja, os religiosos da época, ouviram isso e procuravam uma maneira de tentar tirar-lhe a vida, de matá-lo, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Esse é o cenário em que Jesus está. Esse é o cenário em que o Senhor se encontra. Ele está no templo, mas agora ele não está no primeiro. Agora ele está no segundo, porque o primeiro, construído por Salomão, tinha sido destruído. E a profecia liberada pelo profeta Ageu era de que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Jesus, ele faz questão de reafirmar aquilo que o profeta Isaías falara muito antes dele. A minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A minha casa terá uma finalidade. A minha casa terá um porquê. A minha casa nasceu com um propósito. Irmão, algo que nós precisamos entender é que casa de oração não é um nome numa placa que nós colocamos. É o modo como nós vivemos. Lugar de novas histórias não é um nome numa parede, é a nossa essência. Eu já falei isso milhares de vezes aqui. É aquilo que nos define, é aquilo que somos. Jesus, ele entra no templo e ele diz, esse lugar se transformou em um covil de salteadores. Esse lugar se transformou em um esconderijo de ladrões. E os religiosos que estavam naquele culto procuravam uma forma de tirar-lhe a vida, de matá-lo. Mas a multidão se maravilhava da sua doutrina, sabe por quê? Porque viam nele zelo pela casa, amor pela casa, entrega pelo reino de Deus. Na casa de oração não pode haver comércio. Na casa de oração não pode haver interesses pessoais. Na casa de oração o que tem que haver é tão somente a busca pela presença do Senhor. Irmão, eu te pergunto,
olha para mim. Como as pessoas veem a igreja. Como as pessoas veem a igreja brasileira. A minha casa, Jesus afirma, será chamada casa de oração para todas as nações. Pastor, que palavra maravilhosa. Pastor, a igreja precisava ouvir essa mensagem. Ei, corrija essa frase. Não é a igreja que precisava ouvir, não. Você precisava ouvir. Fala assim, eu preciso ouvir. A minha casa será chamada casa de oração. Irmão, esse texto ele é muito forte, porque 2000 anos depois, a mesma pergunta está sendo, olha para mim, está sendo feita por Jesus. Mas não se trata tão somente da pergunta que Ele está nos fazendo. É necessário nos tempos de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, também nos perguntarmos: o que eu estou fazendo com uma casa que sou eu? O que eu estou fazendo com a casa do Senhor, que sou eu? Opa, pastor, eu pensei que o senhor estava falando da igreja. Ei, sim, eu estou falando dela. Mas a igreja e o templo deixou de ser uma estrutura construída por mãos humanas e passou a ser você e eu. Isso aqui, irmão, são 4 paredes. São apenas luzes, plataforma. Se um dia nós sairmos desse lugar, esse lugar vai ter uma finalidade. A igreja não é esse lugar físico. A igreja, a casa, o templo, a morada, o lar do Senhor passou a ser você. Porque você passou a ser a habitação do Espírito Santo. Passou a ser lugar da sua morada. Passou a ser lugar da sua visitação. Você passou a ser a casa do Senhor. Você! O que fizeram com a minha casa? O que você está fazendo com a minha casa? A casa de Deus que é você? Aí nasce uma outra pergunta, um outro questionamento. Além de sermos uma casa de oração, a casa do Senhor, somos uma casa para todos os povos? Não vai embora não, se levantar agora vai dar problema. Somos uma casa de oração para todos os povos. Somos um lugar que abriga, que ama e que dá direcionamentos para aqueles que são diferentes de nós. Porque a casa de oração não é um lugar só para quem pensa como eu penso. Porque a casa de oração não é um lugar tão somente para aquele que se veste da forma como eu me visto. Porque a casa de oração não é apenas um lugar para aquele que fala do jeito que eu falo, que se move do jeito que eu me movo. Na casa de oração não há exclusividade. A casa de oração é para todos os povos. A minha igreja será chamada casa de oração para todos aqueles que quiserem a minha presença, que buscarem a minha presença, que quiserem me conhecer, que quiserem estar comigo, aqueles que quiserem estar em mim e eu neles. A minha casa será casa de oração para todos, o pobre, o rico, o leproso, o com chagas, o sem chagas. A minha casa de oração será um lugar para daqueles que querem a minha presença. Eu te pergunto, eu já estou quase terminando, porque eu estou vendo que você está... Pessoas de origens diferentes são bem-vindas na igreja? Pessoas que pensam diferente de você são bem-vindas nesse lugar? Ideologias diferentes são bem-vindas nesse lugar? Claro, pastor, que são. Mas se elas passarem por aquela porta lá, você ainda vai continuar com cara de crente? Com cara de convertido? O que aconteceu foi que Jesus, ao chegar na sua casa, ao chegar no templo, ele levou um susto, gente. Porque quando ele chegou naquele lugar, ele percebeu que a glória da segunda casa, que era uma profecia liberada pelo profeta Ageu, pelo profeta Abacuque, pelo profeta Jeremias,
não estava acontecendo naquele lugar, tinha tudo menos a presença. Naquele lugar tinha tudo menos a glória. Naquele lugar, naquele templo tinha tudo menos a Shekinah de Deus. Pensa comigo. Você vai fazer uma viagem maravilhosa. Aí você deixa alguém na tua casa. Aí quando você volta de viagem, você encontra a tua casa com um banheiro sujo, os armários tudo aberto. Eu não posso ver um armário aberto, gente, que eu fico enlouquecido. Os armários tudo aberto, a casa bagunçada. Meu Deus, o que fizeram com a minha casa? O que fizeram com a minha morada? O que fizeram com o meu lar? Esse texto, ele é muito atual, porque 2000 anos depois nós estamos aqui, sabendo que Jesus vai voltar, mas eu confesso para você que um tanto quanto aflito. Sabe por quê? A pergunta que eu me faço é, como é? Quando Ele voltar, como Ele vai nos encontrar? Como Ele vai encontrar a sua casa? Como Ele vai encontrar o templo? Como Ele vai encontrar o seu lar? Como Ele vai encontrar a sua morada? Como Ele vai nos encontrar? João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, vou me preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Gente, quando Ele voltar, o que é que Ele vai levar? Como Ele vai nos encontrar? Como estará o nosso coração? Como estarão os nossos sentimentos? Como nós estaremos? Irmão, olha para mim. Olha para mim. Nós estamos em cadeia nacional. O tempo todo. E está tudo certo. Você tem toda a liberdade do mundo. Pastor, em quem o senhor vai votar? Pastor, em quem o senhor vai votar? Pastor, em quem o senhor vai votar? Está tudo certo, irmão. Você pode me perguntar, a gente pode conversar, está tudo tranquilo. Faz parte da nossa vida enquanto cidadãos. Está tudo certo. Mas será que nós não estamos preocupados demais, distraídos demais? É apenas para você refletir. Porque essa é a minha função, essa é a minha missão na condição de teu pastor. Será que nós não estamos distraídos demais, preocupados demais com aquilo que está acontecendo do lado de fora? E de alguma forma uma cilada se armando em relação à maneira como nós estamos tratando aquilo que está acontecendo do lado de dentro? Será que nós não estamos daqui a pouco tornando uma guerra que é espiritual, uma guerra da carne? Eu estou preocupado com o que está acontecendo no meu país. Eu estou preocupado, irmão, em que pese saber eu, e você também, que Deus ele é soberano nas suas escolhas. Ele é soberano nas suas escolhas. Seja quem for, Ele é soberano nas suas escolhas. Ele é soberano nas suas escolhas. Ele não vai deixar a sua igreja perecer. 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 Pastor, o senhor falou tão bonito, mas o senhor ainda não falou a sua posição. De que maneira, quando Ele voltar, Ele vai encontrar a casa? Como estarão os nossos sentimentos, as nossas emoções? Aonde estarão os nossos valores e os nossos princípios?
Irmão, o mundo pode passar por um caos. E deixa eu dizer algo para você, porque se você acredita nessa palavra, você sabe que ele vai passar. Inevitavelmente ele vai passar por um caos. Mas a promessa que nós temos, em que pese Deus ter dado o seu Filho na cruz pelo mundo, a promessa que nós temos é de que Ele voltará para salvar aqueles que nele crêem. A nossa confiança está no Senhor. Quando ela é a minha base, eu não caio. Pode vir os ventos, pode vir os mares, mas quando ela é a rocha, eu não caio, a casa não cai, porque Ele é a minha rocha. Jesus está nos perguntando, sobretudo nesses últimos tempos, o que você está fazendo com a minha casa? Pastor, o que você está fazendo com a minha casa? Líder, o que você está fazendo com a minha casa? Irmão, se Jesus entrasse hoje aqui, você precisa sair daqui com essa pergunta gritando, rasgando dentro de você, sacudindo dentro de você. Se Jesus entrasse hoje aqui, se Ele aparecesse hoje aqui, como Ele encontraria a sua casa? Como Ele nos encontraria? Irmão, eu estou pregando esse texto, sabe por quê? Porque essa pergunta, ela é atual, ela continua sendo feita por Jesus. O que Ele encontraria? Como Ele encontraria o nosso coração? Como Ele encontraria as nossas emoções? Como Ele encontraria a nossa vida? O que vocês estão fazendo com a minha casa? Irmão, se Jesus aparecesse hoje aqui da mesma forma que Ele apareceu em Jerusalém há 2000 anos atrás, olha para mim. Se Ele aparecesse hoje aqui, da mesma forma como Ele fez lá, como Ele nos encontraria? Lá, quando Ele apareceu, diz a palavra que Ele saiu, derrubando mesa, arrastando cadeira, expulsando os cambistas. Aí eu pergunto para você, já que você já entendeu que o templo não é mais uma estrutura construída por mãos humanas, você passou a ser o templo. A pergunta que eu te faço é, e se Jesus chegasse hoje, como Ele encontraria o teu coração? Será que Ele teria que expulsar alguma coisa? Virar alguma coisa dentro de você? Arrastar alguma coisa dentro de você? Como estaria o teu coração, pelo amor de Deus? Como estaria a minha casa? Como estaria o meu templo? Como estaria a minha morada? Irmão, posso te levar para Israel? Então vem comigo. 2000 anos atrás, vamos junto. Há 2000 anos atrás, quando eu pego essa bandeira vocês ficam malucos, né? Tá aqui. Há 2000 anos atrás, Satanás, ó. Há 2000 anos atrás, vem comigo. Uma criança, ela era ensinada pelos seus pais, pela sua mãe até os 13 anos, sobretudo pela sua mãe até os 13 anos, e depois dos 13 anos de forma mais integral pelos seus pais, a respeito do templo lá em Israel. Eu quero te levar para 2000 anos atrás para que você possa entender o que essa história tem a nos dizer. Então aquele menino, aquela criança, ele era ensinado, catequizado pelos seus pais, e os seus pais diziam para aquele menino, você não tem noção da importância desse templo, você não sabe que esse templo foi destruído, o primeiro templo que foi construído por Salomão, ele foi destruído, e nós fomos levados para a Babilônia como escravos, mas havia uma profecia liberada por Ageu, por Jeremias, uma profecia liberada por Abacuque, que esse templo seria reconstruído. E o templo foi reconstruído, isso os pais contando para os seus filhos, isso a mãe contando para os seus filhos, e diz, naquele templo, você não tem noção, meu filho, a Shekinah de Deus desce naquele lugar, a presença de Deus vem sobre aquele lugar, as pessoas não conseguem ficar de pé, quando a glória de Deus vem sobre aquele lugar, e aquele menino ouvindo isso, desde pequeno, desde a sua infância, quando não a mãe e o pai, e contando as histórias, e contando os sinais, e contando as maravilhas que aconteciam naquele tempo, quando a presença de Deus vinha, quando a glória de Deus vinha, quando a Shekinah de Deus vinha, quando a fumaça do Senhor vinha. E aquele menino ouvindo isso, durante toda a sua infância, durante toda a sua juventude, e agora, olha para mim, esse menino cresce, e agora, qual é o sonho dele?
Ir no templo. Porque ele passou durante toda a sua vida, durante toda a sua infância, sendo lembrado dos sinais, das maravilhas, da beleza do templo, da presença, da glória, da Shekinah. Ele cresce e agora ele quer ir no templo, e ele vai no templo. Na época, obviamente, que não havia avião. Então ele vai com um animal. Noite, dia, chuva, sol, e ele vai para o templo porque ele quer viver aquilo que os seus pais contaram para ele, a experiência da presença, a experiência da glória, a experiência da Shekinah. Ele quer viver tudo aquilo que os seus pais contaram que havia no templo. E ele vai ao templo. E de longe, ele observa que havia algumas portas, e uma dessas portas era a porta das ovelhas. E quando ele chega nessa porta das ovelhas, ele observa que existe um grande curral, em que ali é vendido ovelhas, ou seja, animais, para que sejam sacrificados no templo. Ele veio de muito longe. O que é que ele faz? Ele compra um daqueles animais. Só que ele observa, olha para mim, para você entender todo o contexto desse versículo, todo o contexto dessa história. Ele compra aquele animal porque ele quer viver a experiência dentro do templo. Ele quer viver a glória dentro do templo. Ele quer viver a Shekinah dentro do templo. Só que ele observa que aquele animal, uma ovelha lá na sua região, vale 3 vezes menos do que está ali. Ali, no curral, ali na porta das ovelhas. Ele veio de longe. Ele quer viver a experiência. Ele quer tocar na glória. Ele quer sentir, ele quer ver aquilo que os seus pais durante toda a infância disseram para ele. E ele compra aquele animal. E ele entra no templo com aquele animal, puxando o animal. E quando ele chega na porta, ele observa, porque o templo ele tem 3 repartições. E quando ele chega na primeira repartição, que é o átrio dos gentios, ele observa, olha para mim, ele observa que é uma grande multidão. E ele diz, meu Deus, a Shekinah está descendo. A presença está descendo, a glória está descendo. O que os meus pais me disseram na minha infância, durante toda a minha infância, é verdade. Deus vem, Deus desce, Deus toca. As pessoas não ficam de pé diante da glória do Senhor. E quando ele olha com o seu animal, ele entra no átrio dos gentios. Coloca para mim isso. No átrio dos gentios. Ele entra. E quanto mais ele caminha, ele observa que aquele lugar não tinha glória. Que naquele lugar não havia Shekinah, que naquele lugar não havia presença. Ele observa dentro do templo, na primeira repartição do templo, que o que havia ali era um comércio sendo feito, animais sendo vendidos ali dentro, cambistas, sacerdotes negociando. E ele entra, olha para mim, por favor, não perde o fio da meada. E ele entra no átrio do gentio, com o seu animal. Porque ele quer viver a experiência, ele quer viver a glória, ele quer a Shekinah sobre ele, ele quer viver tudo aquilo que os seus pais disseram. Aí ele procura o sacerdote para poder fazer o sacrifício no altar. Aí ele procura o sacerdote com o animal. Aí o sacerdote, já no átrio do gentio, olha para aquele homem, olha para aquele rapaz e diz, aonde você comprou essa ovelha? Eu comprei na porta das ovelhas, aqui na frente do templo. O sacerdote então, não presta. Essa ovelha está marcada, está manchada, não presta. Só presta as ovelhas daqui de dentro. Quem já ouviu isso aí? Só presta aqui dentro, né? Lá fora nada presta. Só presta aqui dentro, lá fora não. Você tem que comprar aqui. Aquele rapaz veio para viver a experiência da glória. Ele veio para viver tudo aquilo que os seus pais tinham dito para ele. A presença, a Shekinah, a descida de Deus, os sinais, as maravilhas. Ele veio de muito longe. E o sacerdote diz, joga fora esse animal, porque aqui você não vai conseguir sacrificar ele. E nesse momento o sacerdote pega ele pela mão e leva ele até um cambista, para que ele possa comprar um novo animal, para sacrificar no altar. E ele observa quando ele caminha, que os animais estão sendo vendidos, um pombo, que não valia nada do lado de fora. Dentro do templo vale 10 vezes mais. Onde é que está a glória? Onde é que está a presença? Onde é que está a Shekinah de Deus? Um pombo que um pobre, quando não tinha condições de sacrificar no altar, fazia o que? Dava um pombo, porque não tinha valor nenhum. Ali dentro do templo, o pombo valia 10 vezes mais. Você está comigo? O sacerdote leva ele até um cambista, porque o sacerdote, ao fazer essa indicação, o sacerdote ganhava em cima da venda. O sacerdote tinha um retorno, tinha uma lucratividade quando ele fazia a negociata. Ele compra aquele animal. Só que ele observa que lá do lado de fora valia 13 vezes mais do que na sua região. E ali dentro do templo, aquele animal agora vale 10 vezes mais. E ele só quer a presença de Deus, gente.
Ele só quer a glória de Deus. A infância dele toda, os pais falando, a mãe falando, filho, quando você for no templo, você vai sentir a presença, você vai ver a glória, você vai sentir a Shekinah de Deus, filho, você não vai ficar de pé. Ele compra aquele animal, porque ele quer viver a experiência. Só que, na hora de comprar aquele animal, o cambista diz para ele o seguinte: olha, a moeda aqui é outra. A moeda aqui é outra, porque no templo existia uma moeda específica, não era a moeda da Cisjordânia, a moeda é outra. Aí o que é que faz esse jovem? Levam ele numa casa de câmbio. Aí quando ele chega na casa de câmbio para trocar o dinheiro dele, para poder comprar aquele animal e fazer o sacrifício e viver a experiência, ele percebe que o câmbio ontem era um valor, agora era 10 vezes mais. Ele só quer viver a experiência. Ele só quer a glória. Ele só quer a Shekinah de Deus. Mas o que ele observa é que naquele lugar que deveria ser um lugar de oração, se transformou em um comércio de ladrões. Uma banca de negócios. Um lugar que gerava lucratividade financeira. Um lugar que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, as afastava de Deus. Porque naquele lugar o que menos se fazia eram orações. Você ainda está aí? Você não foi embora? E aquele jovem só queria a presença. Ele só queria a Shekinah de Deus. Como muitos de vocês que vêm aqui no domingo. Ele só queria a experiência de viver um tempo com o Senhor. Mas ele observa que aquele lugar, o templo do Senhor, foi tomado por homens e mulheres que buscavam tão somente os seus interesses pessoais. Esse jovem, irmão, eu já estou quase terminando. Esse jovem um dia foi Jesus. Esse jovem um dia foi Jesus. Só que quando ele chegou no templo, ele não aguentou. Quando ele chegou no templo e viu as negociatas, quando ele chegou no templo e viu os comércios, quando ele chegou no templo e viu que o que menos havia ali era a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, ele não aguentou. E diz a palavra que o seu coração, o zelo pela minha casa, o zelo pela tua casa me consumirá. E ele entrou naquele lugar, e ele entrou chutando mesa, ele entrou virando cadeira, e ele entrou expulsando aqueles cambistas, ele entrou expulsando aqueles sacerdotes, ele ficou enlouquecido, porque a casa de oração tinha se transformado em um lugar de comércio. Será que você vai voltar domingo? Foi dessa forma que Jesus encontrou o templo. Os sacerdotes tinham transformado a casa de Deus em um mercado. O lucro tinha sido substituído, ou melhor, substituído o relacionamento com o Senhor. No templo, o que menos havia era a busca pela presença de Deus. O que havia no templo eram pessoas, uma praça de barganha. O evangelho era um produto e os crentes eram consumidores. A igreja, a casa, o templo tinha perdido o seu propósito. Aqueles homens colocaram Deus a serviço do pecado e não a serviço do pecador. Quem é que está entendendo? As pessoas, elas não corriam para a casa de Deus para se arrependerem, mas para se esconderem. Por isso Jesus chama aquela casa de esconderijo de ladrões, covil de salteadores. Porque as pessoas não estavam indo para o templo, elas não estavam indo para a igreja, elas não estavam indo para aquela casa para se arrepender dos seus pecados, mas com medo da consequência dos seus pecados. É interessante porque no início do ministério, Jesus já tinha quebrado um bocado de coisa. Aí no final do ministério ele volta de novo no templo e arrebenta com o resto. A minha casa será chamada casa de oração. Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Posso falar? Cadeia nacional. Eu não sei como é que você vai. Tá, que Deus te abençoe. Algum tempo atrás, olha para mim, muita sensibilidade no coração. Há muito tempo atrás, não agora, tá, gente? Há muito tempo atrás, um irmão me procurou e falou assim: pastor, tem um político, e eu não sou contra a política, tá, meu irmão? Fica, pelo amor de Deus, porque não vai encher meu Instagram com... Tá tudo certo.
Mas eu quero te narrar uma situação que nós vivemos como igreja, como casa de oração. Um irmão me procurou e disse assim: pastor, tem um político que ele está te oferecendo, nos oferecendo 200 mil reais para que nós venhamos a nos aliançar com ele. Eu olhei e falei: meu Deus. Aí eu perguntei para aquele irmão: irmão, o que é que você falou para ele? Aí aquele irmão falou assim: pastor, como eu te conheço, eu nem marquei agenda para a gente conversar com ele. Eu estou falando isso para você, irmão, não é para me vangloriar. Sabe por quê? Porque eu tenho que continuar vigilante, atento. Eu não caí ontem, mas eu posso cair amanhã. Eu preciso estar com o meu coração no Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, é que a casa do Senhor é casa de oração. Nós não podemos negociar princípios. Nós não podemos negociar valores. Aqui não é lugar de negócios. Aqui não é palanque. Aqui não é negócios. Aqui não é palanque. Aqui não é palanque. Aqui é a casa de Deus. É a morada do Senhor. É o lugar da sua presença. É onde a Shekinah desce. É onde a glória desce. Irmão, esse aqui é o lugar em que tua vida é mudada. Porque nós falamos com Deus e Deus fala com você. Aqui é o lugar em que tua vida é transformada. Nós falamos com Deus e Deus fala com você. Aqui é o lugar em que a tua família é curada. Porque nós falamos com Deus, Deus fala com você. Aqui é o lugar em que você é liberto. Porque nós falamos com Deus e Deus liberta você. Oh! Ajuda, pelo amor de Deus. Como ele vai encontrar o templo que passou a ser você e passou a ser eu quando ele voltar pela segunda vez? Porque Jesus vai voltar, irmão. Eu sei que não cabe na sua cabeça muitas vezes. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a minha oração é que ele não nos pegue desprevenidos, distraídos. Realmente eu queria que você fizesse esse exame nessa noite. Eu estou fazendo, tá bem? Eu estou pregando para você, mas eu estou fazendo um autoexame nesse momento. Eu queria que você fizesse um autoexame da tua vida. Quando ele voltar, porque ele vai voltar, como é que ele vai nos encontrar? Como é que ele vai encontrar essa casa? Como é que ele vai encontrar o nosso coração? Quando ele chegar nesse lugar, como é que ele vai nos ver? Será que a nossa adoração é genuína? Será que essa pregação é verdadeira? Será que quando nós levantamos as nossas mãos é verdade? Que não adianta, irmão. Não adianta. Essa igreja ela vai lotar e vai mesmo porque Deus quer fazer. Mas não adianta só inchar. Tem que haver conversão genuína. Arrependimento genuíno, meu Deus. O problema é seu, pastor. O problema não é meu, não. O problema é nosso. Porque a igreja não é mais um lugar construído por mãos humanas. É você. E ele vai olhar para você, ele vai ler o teu coração. É sobre você. O problema é nosso. Não é sobre a minha equipe de pastores, não é sobre o time de voluntários. Não. O problema é nosso. Não adianta terceirizar, me culpar. Não. O problema é nosso. O que você está fazendo com a casa do Senhor? A pergunta hoje não é o que fizeram com essa casa. A pergunta hoje é o que eu estou fazendo com a minha casa. Porque você passou a ser templo do Espírito Santo. Você passou a ser morada de Deus. Você passou a ser o lugar em que Deus habita. Ei, você, o que você está fazendo com a casa que é você? Você vai voltar domingo? Irmão, quando as pessoas sabem que você veio aqui, sabe o que eu imagino? Olha para mim.
Eu imagino que as pessoas devam pensar o seguinte: esse irmão e essa irmã, agora eles carregam a Shekinah de Deus. Eu imagino que as pessoas lá fora, quando sabem que você veio aqui, essas pessoas devem dizer: agora esse irmão e essa irmã carregam a presença de Deus. Agora esse irmão e essa irmã carregam a glória de Deus. Mas a pergunta que eu me faço aí, quando essas pessoas realmente estão diante de você, será que elas não levam um susto dizendo: meu Deus, o que fizeram com essa casa? O que fizeram com a minha casa? Eu preciso terminar, senão você vai ter um troço. É interessante, sabe o quê? Eu não sei se você observou. O templo, ele era dividido em 3 repartições: átrios, santo lugar e santíssimo lugar. No átrio dos gentios, ali havia algumas repartições: repartição dos judeus, a repartição até onde as mulheres poderiam ir. Mas ali o átrio dos gentios era o lugar onde entravam os visitantes. Os visitantes só podiam ir até o átrio dos gentios. Eu pergunto a você, olha para mim. Você acha que algum daqueles visitantes que foram naquele lugar voltaram? Depois de ver o comércio, as barganhas, as negociatas. Se fosse eu, também não voltaria. Como está a casa do Senhor, que é você e eu? Quando as pessoas se aproximam de você, quando as pessoas se aproximam do teu GC, quando as pessoas se aproximam da tua igreja, elas têm vontade de voltar? Elas têm? Quando as pessoas ouvem com os olhos, porque as pessoas não ouvem mais com os ouvidos, as pessoas passaram a ouvir com os olhos. Quando as pessoas ouvem com os olhos o teu testemunho, elas acreditam? Repete comigo nessa noite, porque eu preciso terminar. Diz assim comigo: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Eu vou terminar dizendo algo para você. A nossa denominação se chama IBL. É ou não é? Igreja Batista da Lagoinha. Qual é a nossa visão como igreja? Ser um lugar de novas histórias. Essa é a visão dessa igreja. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se um dia nós deixarmos de ser Lagoinha e passarmos a ser Oceano, tem algum problema? Deixamos de ser igreja? E se um dia a visão que Deus nos deu de ser um lugar de novas histórias, Ele nos der um novo direcionamento, tem algum problema? Deixamos de ser igreja? Nós só vamos deixar de ser igreja quando deixarmos de ser essa casa de oração. Nós só deixamos de ser igreja quando nós começamos a ser um lugar de acepção. Nós só deixamos de ser igreja quando passarmos a ser um lugar em que começarmos a fazer negociatas e barganhas. Nós só deixaremos de ser igreja quando esse púlpito, essa plataforma, esse altar passar a ser um palanque. Aí deixaremos de ser igreja. Não teve aplauso, né? Deus não vem buscar uma denominação, meu amigo. E Deus também não vem buscar uma visão. Deus vem buscar a sua casa, que é chamada casa de oração para todas as nações. O louvor pode subir. Casa de oração para todas as nações. Aleluia. Gente, eu fico enlouquecido com as coisas bagunçadas. Fica aqui. Não, aqui não. Estava assim, né? Oh, meu Deus. Satanás está querendo derrubar. Aqui, pronto. Casa de oração. O Senhor nos chama de casa de oração. Deixa eu dizer algo para você, eu já estou terminando no nome de Jesus. Jesus, ele observava
aquela situação. Jesus, ele observava que o templo reconstruído, agora o segundo templo, precisava ser destruído. Jesus entendeu que não se tratava mais de estar sobre algo, mas de estar em alguém. Jesus, quando ele olhou aquele cenário, quando Jesus olhou para aquele ambiente, ele entendeu que não se tratava mais sobre visitar, mas sobre habitar. A palavra vai dizer que do alto daquela cruz, enquanto Jesus liberava perdão, enquanto ele dava um comando de perdão, aquele templo foi destruído. A palavra vai dizer que o véu do santuário, ele foi rasgado de cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo. Se coloca de pé. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.